Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Ariane, eu sou ATP de Ciências aqui no município e estou gravando essa videoaula para vocês, para auxiliá-los mais uma vez no entendimento desses conhecimentos tão importantes da ciência, né? Em especial da química, em que nós estamos falando sobre os átomos. Eu já estive aí presencialmente na MF Vereador José Poli de Oliveira Dorta, né? Então, já tive a oportunidade de rever com vocês esses conhecimentos importantes sobre a estrutura atômica. Então, essa parte da estrutura do átomo, dos modelos atômicos, da tabela periódica, eu sei que vocês já estão craques, que vocês já estão entendendo. Então, o tema da nossa aula de hoje é sobre íons. Então, a gente vai avançar um pouquinho mais nesse conhecimento, nesse entendimento sobre o átomo, ok? Vão ter momentos, pessoal, que eu vou colocar algumas questões, alguns conceitos importantes, e aí eu vou pedir para vocês registrarem no caderno, tá bom? Então, sempre que eu colocar um conceito importante, dá uma pausa no vídeo aí, anota no caderno e retoma, tá? Para que vocês tenham também esses registros aí que são muito importantes. Bom, aqui vocês têm essa imagem que já é familiar para vocês. Vocês já têm esse desenho no caderno, nós fizemos na última aula em que eu estive aí. Então, essa aqui é a representação de um átomo. Nós sabemos que o átomo tem duas regiões. O núcleo, que é essa região aqui mais central, e a eletrosfera, né, que fica aí, ó, na periferia, né, orbitando aí em volta do núcleo. No núcleo, nós temos dois tipos de partículas. Os prótons, que aqui estão representados pelas bolinhas verdes, eles representam a carga positiva do átomo. Então, os prótons, eles têm carga positiva. Os nêutrons, como o nome sugere, são neutros, eles não têm carga. E na eletrosfera, nós temos os elétrons, representados aqui pelas bolinhas vermelhas, pela letra E. Eles têm carga negativa, certo? Normalmente, um átomo, ele tem um equilíbrio no número de prótons e do número de elétrons, certo? É o caso desse que eu estou representando para vocês. Olha, ele tem aqui 3 prótons, tá vendo? 3 bolinhas verdes, então ele tem 3 prótons e ele também tem 3 elétrons, certo? Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando a gente estudou os átomos, nós vimos que os átomos dos diferentes elementos químicos, eles estão representados numa tabela que é chamada de tabela periódica, que vocês também já estudaram. E quando a gente olha para uma tabela periódica, nós vemos que a organização dessa tabela, ela não é ao acaso. Ela foi muito bem pensada, muito bem organizada, de acordo com o número de prótons que o átomo apresenta, né? Então, essa organização é numa sequência, uma organização numa ordem crescente de número atômico. Lembre-se, número atômico é o mesmo que número de prótons, né? Inclusive, a tabela serve até para a gente consultar esse número, né? Ai, quantos prótons será que tem o sódio? Então, vou procurar aqui. Ah, o sódio tá aqui, ó. É o Na. Então, tem o número 11 aqui, ó. Significa que ele tem 11 prótons. O número atômico dele é 11, ó. Do lodinho dele tem o magnésio, que tem 12. Seguindo nessa linha, ó, o alumínio, que tem 13, 14, 15. Então, vocês vão vendo que a organização da tabela periódica, ela é uma organização em ordem crescente de número atômico, certo? E não é só esses dados que a tabela periódica traz para a gente, não. Tem um outro dado importante que vocês também já conhecem, que é o número de massa, a massa atômica. A massa atômica é esse número aqui, às vezes ele tá quebradinho, a gente pode arredondar, que representa a soma dos prótons mais os nêutrons de um átomo, né? Olha aqui esse exemplo que eu coloquei para vocês, o elemento hélio. Então, o elemento hélio tem como número atômico, ó, o Z, número atômico 2, né? Então, significa que ele tem 2 prótons, certo? Se ele é um átomo neutro, ele consequentemente também vai ter 2 elétrons, né? 2 cargas positivas com 2 cargas negativas, pronto, tá balanceado, certo?
E aqui o número de massa do hélio é 4. Então, significa que se eu somar os prótons com os nêutrons, vai dar 4. Então, ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. 2 mais 2, 4 é o número de massa, certo? Bom, número de massa vocês já conhecem, número atômico também. Agora eu quero que vocês se concentrem nessa questão da carga elétrica. Como eu disse para vocês, vou reforçar de novo, naturalmente um átomo tem um equilíbrio entre o número de prótons e o número de elétrons, entre as cargas positivas e as cargas negativas. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, um átomo pode ganhar ou perder elétrons. Prótons não. Próton é um número constante, vai ser sempre o mesmo. Um átomo nunca perde ou ganha prótons. Cargas positivas são sempre constantes, está até lá na tabela periódica o número fixo. Mas elétrons pode acontecer. Um átomo pode ganhar ou perder elétrons. E se isso acontecer, ele vai se transformar num íon. Olha só, íon, qual que é esse conceito? Um íon é um átomo eletrizado, ou seja, que tem uma diferença entre cargas positivas e cargas negativas. Significa que ele ganhou ou que ele perdeu elétrons, certo? Então, vou dar um tempinho para vocês, dá uma pausa no vídeo e registrem aí no caderno esse conceito de íon, que é muito importante, ó. Então, registrem aí. Íons são átomos eletrizados, que ganhou ou perdeu elétrons, certo? Então, se um átomo ganha ou perde elétrons, ele se transforma em um íon. Copia aí, anota aí no caderno, certo? Anotaram? Então, ó, coloquei esse exemplo para vocês. Vejam aqui. Eu estou representando um átomo de um elemento químico qualquer. Quantos prótons ele tem? Vamos contar, ó, ele tem 2 cargas positivas, 2 prótons. Ele deveria ter também 2 elétrons, certo? Para ficar igual, carga positiva igual a carga negativa. Mas nessa representação, ó, ele tem 3 elétrons. Tá sobrando carga negativa. Então, ele se torna um íon negativo. Aqui nesse caso, ó, a gente tem 2 cargas positivas, certo? E uma carga negativa. Ó, tá sobrando carga positiva. Ele se transformou em um íon positivo. Vejam, então, que não há mais esse equilíbrio. O número de prótons está diferente do número de elétrons. Então, ele se transforma em um íon. Ok com esse conceito? Muito bem. Então, olha só, aqui a gente tem mais um exemplo, certo? Então, veja, se um átomo é neutro, significa que ele tem número de prótons igual ao número de elétrons, cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Agora, se ele perde elétrons, ele está perdendo as cargas negativas. Elétron tem carga negativa. Então, sobra carga positiva, ele vira um íon positivo. O íon positivo, ele recebe um nome específico, é chamado de cátion. Então, o que é um cátion? É um íon de carga positiva. Um cátion é um átomo que perdeu elétrons, então ele ficou positivo. Já se esse átomo, que era neutro, né, que tinha número de prótons igual ao número de elétrons, ele ganhar mais elétrons, ele está ganhando carga negativa. Lembre-se, elétrons têm carga negativa. Então, ele vai se transformar num íon negativo. E o íon negativo recebe um nome específico também, que é ânion. O que vem a ser um ânion? É um átomo com carga negativa. É um átomo que ganhou elétrons, certo? Acho que convém vocês anotarem isso também. Então, anotem aí, registrem no caderno. Cátion são íons de carga positiva, ânions são íons de carga negativa. Dá pausa, anota aí para a gente continuar na nossa aula. E aí, a gente tem mais um conceito, o conceito de íons, então. Então, íons são átomos eletrizados que ganhou ou perdeu elétron. Se for
carga positiva, ele se transforma em cátion. Se for carga negativa, ele se transforma em ânion. Olha essa tabelinha. Essa tabelinha mostra a classificação dos cátions e ânions, certo? Então, a gente costuma dizer, se a carga do cátion for 1 positivo, ele tiver um próton a mais do que elétron, a gente diz que ele é monovalente. Se ele tiver 2 prótons a mais, a gente diz que ele é di ou bivalente. 3, trivalente. 4, tetravalente. A mesma coisa para o ânion, ó. Ânion, só que o ânion tem carga negativa. Então, significa que ele tem elétrons a mais do que prótons, né? Se ele tem um elétron a mais, monovalente. Se ele tem 2 elétrons a mais, bivalente, trivalente, tetravalente. Aqui a gente tem alguns exemplos. Então, olha só, como é que a gente vai representar essa carga, né? Eu coloco lá o símbolo do elemento, ó. Esse aqui é o K, é de potássio. Então, o símbolo do potássio é K. E ele tem um próton a mais. Então, ó, eu coloco o maisinho em cima. O cloro, ó, esse aqui é um ânion, né? É um íon negativo. Tem um elétron a mais. Então, eu coloco o elétron é carga negativa, eu coloco o menos ali em cima. Olha aqui, dos bivalentes, ó, magnésio, ele tem 2 prótons a mais, ele perdeu 2 elétrons, né? Então, eu coloco, ó, 2 mais. Aqui, ó, no enxofre, tá sobrando carga negativa. Quantas cargas negativas ele tem sobrando? 2. Então, ele fica aqui, ó, 2 menos. Por que 2 menos? Porque elétron é carga negativa, ó, 2 menos. E assim por diante. Então, saber a representação também do cátion e do ânion é importante, ok? Vou continuar. Agora, eu coloquei aqui alguns exemplos de exercícios para a gente praticar, para a gente aplicar os nossos conhecimentos. É um outro momento, então, que é importante vocês registrarem no caderno. Então, a cada exercício que eu colocar aqui, para o vídeo, registra no caderno e tentem responder, tá bom? E aí depois eu passo as respostas para vocês conferirem se está certo ou não, tá? Então vamos começar com o primeiro. Ó, aqui a gente precisa classificar os íons em cátion ou ânion, certo? Então você vai ter que lembrar, cátion é o íon que tem carga positiva, ânion é o íon que tem carga negativa. Esse tá fácil, né? Então, registrem e tentem fazer, tá bom? Então, vocês vão escrever na frente, ó. S2-, ó, 2- tá lá em cima, né? Para representar a carguinha dele. Vocês vão colocar, ele é um cátion ou um ânion? E o sódio, e o cloro, e o cálcio. Então, façam aí. E aí, para o vídeo, respondam, e aí depois vocês continuam o vídeo para ver se vocês acertaram ou não, tá? Vou fazendo aqui com vocês, ó, vou registrando aqui mesmo. Enxofre, ele é 2-, então ele é um ânion, certo? Vou até destacar aqui a cor, ó, para vocês verem a resposta. Ele é um ânion. O sódio, ó, ele é 1+, carga positiva, é classificada como cátion. Então, o sódio, 1+, ele é um cátion. O cloro, 1- é um ânion, ó, Cl1-, ânion. Carga negativa, ânion. Carga positiva, cátion. Pronto, olha aí o gabarito, a resposta para vocês. Fácil, né? Ai, tenho certeza que vocês devem estar acertando tudo. Vamos pro próximo? Vamos lá. Ó, questão de vestibular, hein? O elemento químico Mg, que é o magnésio, de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a realização da fotossíntese, sob a forma de íons Mg2+. Ó, ele é um cátion bivalente. Cátion porque ele é positivo, ó, 2+, um cátion bivalente. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons presentes no íon 2+, são respectivamente. Então, vamos lá. Ó, como que eu vou saber o número de prótons? Bom, você pode consultar a tabela periódica ou
Aqui no exercício, ele já me forneceu essa informação. Em que momento? Aqui quando ele diz, ó, de número atômico 12. Então, quando ele me fala que o número atômico é 12, eu já sei que ele tem 12 prótons. Se ele fosse neutro, ele deveria ter 12 elétrons também, certo? Mas ele não está neutro, ele está 2+. Se ele está positivo, significa que a carga positiva está sobrando. Ele, então, perdeu carga negativa. Ele perdeu elétrons. Se ele ficou positivo, é porque ele perdeu elétrons. Quantos elétrons? 2, ó, porque ele é 2+. Então, o número atômico dele, o número de prótons, nunca muda. O número de prótons é o mesmo. O que muda é o número de elétrons. Um átomo pode ganhar ou perder elétrons. Se um átomo perder elétrons, ele fica positivo. Se um átomo ganhar elétrons, ele fica negativo. Então, ó, ele ficou positivo, ele perdeu elétrons, ele perdeu carga negativa. Por isso que ele ficou positivo. Quantas cargas? 2. Então, ele tem número atômico 12, significa que ele tem 12 prótons. Agora, elétrons não é mais 12. Deveria ser 12, mas ele perdeu 2. Então, ele ficou com 10. 12 menos 2, 10. Então, qual é a resposta correta? Qual das alternativas, né? É a alternativa E. Ele tem 12 prótons e 10 elétrons, certo? Espero que vocês tenham acertado. Vamos praticar em mais um? Lembrem-se de sempre que eu colocar a questão para o vídeo, registra no caderno, tentem responder, tá bom? Então vamos lá, vamos para mais um, hein? Ó, lembrem-se de anotar. Esse também é de vestibular. O símbolo para o íon cálcio, Ca2+, indica que... Então vamos lá, primeira afirmação, 1, ele é um cátion. Segunda afirmação, 2, possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. 3, ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Assinale a alternativa que indica as afirmações corretas. Então, vamos analisar cada uma delas. 2+, ó, ele tem carga positiva. Ele é um cátion? Sim, ele é um cátion. Quem tem carga positiva é cátion, quem tem carga negativa é ânion. Certinho. 2. Ele possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo neutro. Não. O número de prótons vai ser sempre o mesmo. Não vai mudar. O que muda é o número de elétrons. Então, se essa afirmação dissesse assim, ele possui 2 prótons a mais que elétrons, estaria correta. Mas 2 prótons a mais que o átomo neutro, não. Que o número de prótons nunca muda. O que muda é o número de elétrons. Pode ganhar ou perder elétrons. Nesse caso aqui, como ele é positivo, ele perdeu elétrons, ele perdeu a carga negativa. Então, a 2 está errada. 3. Ganhou 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Não, acabei de falar. Ele perdeu elétrons, está sobrando carga positiva. Então, ele perdeu carga negativa. O cátion sempre perde elétrons. Quem ganha elétrons é o ânion. Então, a 3 também está errada. Então, qual das alternativas é a correta? Apenas a 1, a alternativa A, certo? Acho que eu coloquei mais um exercício aqui, hein? Ó, vamos praticar bastante hoje. Mais um. O alumínio, ele pode formar um cátion trivalente. Vocês já sabem, né? Cátion trivalente, 3+. Ou seja, ele apresenta a valência 3+. Ele tem 3 cargas positivas sobrando. Lembrem-se, se ele é um cátion, ele perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Ele é trivalente, então ele perdeu 3 elétrons. Portanto, o íon, né, ó, do alumínio, Al3+, aqui ele deu os dados, aqui em cima, 27, é a massa atômica, ou seja, a soma dos prótons e dos nêutrons, e aqui embaixo, 13, é o número atômico. O número atômico representa o número de prótons, então, se é 13, significa que ele tem
13 prótons. O número de prótons nunca muda. Então, aqui, ó, vocês já eliminaram a alternativa A e a alternativa B. A gente vai ficar entre a C e a D. Então, eu sei que ele tem 13 prótons. E ele é um cátion trivalente, 3+. Se ele é cátion, ele perdeu elétrons. Quantos elétrons? 3. Então, ele deveria ter 13 prótons e 13 elétrons. Mas ele perdeu 3 elétrons. Então, ele ficou com 10 elétrons. Então, ó, qual a alternativa? 13 prótons, 10 elétrons. E o número de nêutrons? Vocês se lembram? O número de nêutrons, os nêutrons ficam lá no núcleo. Se eu somar o número de prótons com nêutrons, vai dar a massa, que é 27. Então, se eu somar 13 prótons com 14 nêutrons, ó, vai dar justamente a massa, 27. Então, aqui a gente já sabe que a alternativa correta é a alternativa C, certo? Acho que é isso, ó. Finalizei aí, então, os exercícios. Então, essa aula, a gente viu o conceito de íons. Entendemos o que são cátions e o que são ânions, certo? E aí, então, para a próxima aula, vou preparar mais alguns exercícios para vocês praticarem, ok? Um grande beijo, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.